Tem algo que é fundamental que seja dito, que jamais a medicação irá substituir a consciência. Então, independente se você vai tomar um remédio ou não, você não pode abrir mão da busca da consciência. Você não pode abrir mão de buscar o sentido da doença, do sintoma que está ocorrendo com você. O que significa essa questão de que o remédio, o verdadeiro remédio, está na consciência? O que eu estou querendo dizer com isso? Então eu vou dar aqui um exemplo. Peguei várias situações assim, que aparentemente elas não têm conexão nenhuma uma com a outra, mas eu quero mostrar alguns sintomas, alguns problemas: ansiedade, insônia, um desconforto ali com viagens de avião, um mal-estar. Não chega a ser uma fobia, mas a pessoa vive isso como algo muito desagradável. E essa questão também com os filhos. Bom, então vamos pegar esse primeiro ponto, essa questão da ansiedade. Então a gente tem que pensar assim, que o sintoma ele é a ponta de um barbante e nós vamos começar a puxar essa ponta desse barbante e esse barbante ele é comprido. Então nós temos que ir trazendo o sentido e a profundidade que aquele sintoma contém, mas que num primeiro momento a gente não consegue enxergar qual é o sentido, quais são essas camadas mais profundas que o sintoma, que a doença está escondendo ali. Então vamos pegar a ansiedade. Então a queixa de ansiedade, quando a pessoa fala assim, eu tenho ansiedade, o que ela está querendo dizer? Eu sofro de ansiedade. Então ela tem uma relação com a ansiedade que é uma relação de doença. Eu sofro desta doença. A pessoa ela se relaciona com a doença como um total estranhamento. Essa doença é como se a doença invadisse a pessoa. Então a relação que a pessoa tem com a doença é assim, essa doença não tem nada a ver comigo. Essa doença não me diz respeito. Ela me invadiu, então ela me perturba, ela me atrapalha, esse sintoma me atrapalha, ele me perturba, ele me invade, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então o que é buscar a consciência dos sintomas? É justamente isso, é buscar a relação do que os seus sintomas, do que as suas doenças têm a ver com você e com a sua história. Então é essa conexão das doenças com o sujeito que adoece, é isso que é importante, que é fundamental. Então no caso da ansiedade, então a pessoa chega sofrendo de ansiedade, e a ansiedade ela me atropela, a ansiedade ela me faz sofrer, a ansiedade ela me perturba. Então o sujeito que adoece ele está totalmente numa relação de vítima em relação à sua doença. O que a consciência vai fazer? A consciência vai tirar o sujeito que adoece, o doente, dessa relação de vítima em relação à sua doença e vai trazê-lo num papel de responsabilidade sobre a doença. Não é que ele quer ficar doente, ninguém quer ficar doente, porque a doença é um sofrimento. Mas o sujeito que adoece, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma relação com essa doença, ele está implicado com a sua doença. Então, no caso da ansiedade, qual é a causa? Então, nesse exemplo que eu vou dar para vocês, qual é a causa da ansiedade? Que também é a causa da insônia, que também é a causa dos conflitos com os filhos e que também é a causa dessa dificuldade de andar de avião. É que essa pessoa é extremamente controladora. Bom, a partir do momento que eu digo assim, a causa da ansiedade é a sua atitude controladora, aí muda tudo. Muda tudo. Porque aí a pessoa ela fala assim, bom, então peraí, então essa ansiedade, então eu não sou vítima da ansiedade. Eu tenho uma atuação, eu tenho uma atitude frente à vida e frente às circunstâncias da minha vida
em que eu me coloco muito controlador. Eu quero que as coisas estejam na palma da minha mão. Então, como eu quero que tudo esteja na palma da minha mão, como eu quero que tudo passe por mim, como eu quero deter a vida, eu quero ter o controle da vida e das pessoas que me cercam, e das circunstâncias que me cercam, então isso gera em mim a ansiedade. Bom, então aí mudou tudo. Aí mudou tudo, porque a pessoa deixa de ser vítima, ela deixa de ser vítima, e ela passa a perceber que ela tem uma autoria nisso tudo, que ela é autora disso tudo, e que a ansiedade é só uma consequência, a ansiedade é só uma decorrência de uma atitude que essa pessoa alimenta com a vida, que é uma atitude de controle. E é isso, por exemplo, que atrapalha a pessoa de dormir, que gera a insônia. Ah, mas André, o que a insônia tem a ver com o controle? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando você vai dormir, quando é que a gente dorme? A gente dorme quando você desliga. Quando você desliga, quando você dá uma trégua no seu funcionamento. O dormir é uma entrega. Você se entrega. Só que uma pessoa controladora é como se ela tivesse de plantão, num plantão 24 horas e ela nunca fosse para casa descansar. Então o controle é isso, a pessoa está o tempo inteiro num estado de vigília e ela nunca pode abrir mão desse estado de vigília. Então o que vai acontecer? Ela nunca vai dar essa trégua ao seu funcionamento. Ela nunca vai desligar. Então ela não vai dormir, ela não vai conseguir dormir. Ou se ela dormir, ela vai dormir aquele sono que é um sono superficial, não é aquele sono reparador, não é aquele sono que descansa, é aquele sono que a pessoa quando acorda já acorda cansada. Por quê? Porque ela... E aí você pergunta para a pessoa assim, mas o que você pensa? O que você fica pensando? Eu fico pensando no dia seguinte, pensando nas coisas que eu tenho que fazer, eu fico preocupado com os outros, com as pessoas, com os problemas. Então é uma pessoa que não dá trégua, é uma pessoa que não desliga e por isso não dorme. Então, qual é a causa da ansiedade? Desejo de controle. Qual é a causa da insônia? Desejo de controle. E por que isso gera conflito com os filhos? Porque nenhum pai, nenhuma mãe tem controle sobre o filho. Não existe isso. Então você pode apoiar o seu filho, você pode ajudar o seu filho, você pode educar o seu filho, mas você nunca vai ter o seu filho na palma da sua mão. Então isso também é um fator que gera muito conflito na relação dos pais com os filhos. Como é que a minha filha foi perder a virgindade? Como é que o meu filho, né, foi para aquela festa? Como é que eu não fiquei sabendo daquele relacionamento que meu filho estava tendo? Então você não tem o controle sobre os seus filhos. Então esses são os fatores, né, são os sintomas que estão sendo gerados por uma única atitude, que é a atitude o quê? Que é a atitude de controle. E aí então a pessoa sai desse estado de doente, então ela passa a se relacionar consigo não mais como doente, mas como tendo uma ação, tendo uma atitude que está sendo prejudicial a ela. Então, qual é o caminho? O caminho é mudar a minha atitude. Então eu vou ter que me relacionar com os meus filhos de uma forma diferente, eu vou ter que me relacionar com a vida de uma forma diferente, eu vou ter que me relacionar com os outros de uma forma diferente, abandonando essa ideia de que eu posso ter um controle da vida, de que eu posso ter um controle das circunstâncias e de que eu posso ter um controle das pessoas que estão ao meu redor, e inclusive de que eu posso ter um controle de mim mesmo, que ninguém tem. Ninguém tem um controle. Nós podemos buscar um certo domínio sobre nós mesmos, um certo autocontrole sobre nós mesmos, mas nós nunca vamos ter um controle absoluto sobre nós mesmos, nós nunca vamos ter uma posse definitiva sobre nós mesmos, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai nos escapar, nós vamos sentir sentimentos que nós não queremos sentir, então nós também não temos esse controle sobre nós mesmos. Então é isso que muda, a pessoa não é tanto a doença,
mas a importância não está tanto na doença, mas a importância está no sujeito que adoece. E aí a gente pode pensar outros sintomas, dar exemplo de outros sintomas, para que a gente perceba o que significa isso de buscar a consciência dos nossos sintomas, é buscar o sentido e a relação que esses sintomas têm com a pessoa que adoece. Então não é tanto a doença, mas é o sujeito que adoece. O que esse sintoma tem a ver com você, com as suas atitudes e com a sua história. Então, vou dar aqui um outro exemplo. Por exemplo, muito comum hoje em dia as mulheres apresentarem problemas na tireoide. Então, ou um hipertireoidismo, um hipotireoidismo. Então, muito comum hoje em dia isso. E aí, então, a pessoa, às vezes, isso exige uma cirurgia, às vezes a pessoa tem que extrair toda a tireoide. E aí a pessoa, então, ela tem uma relação com esse sintoma, que é uma relação de doença. Então, eu tenho essa doença, eu tenho esse problema na minha tireoide, a minha tireoide tem esse desequilíbrio, tem esse desarranjo. E então nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a ponta do barbante, que nós vamos começar a puxar então esse barbante para ver o que ele está escondendo, para ver aonde que isso tudo está apontando. E aí o que nós percebemos? Nós percebemos que essa pessoa, essa mulher esteve inserida ali dentro de um casamento, uma relação muito pouco gratificante, pouco satisfatória, um casamento de uma relação muito empobrecida e uma postura da mulher no sentido de aguentar, de suportar, de carregar, então de viver coisas que ela não gostaria de viver coisas que são desagradáveis, de engolir sapos. Então é essa atitude ali de anos dentro desse casamento que foi gerando esse sintoma. Então nós sempre temos que buscar a relação. Então você vai fazer o tratamento físico, você vai lá buscar o seu médico, você vai fazer o tratamento do corpo, mas isso jamais pode substituir a busca da consciência dos seus sintomas. E André, nós podemos fazer essa busca com qualquer sintoma, com qualquer doença? Com qualquer sintoma, com qualquer doença. Então você vai estabelecer qual relação. Se essa doença ela está ocorrendo com você, então significa que ela tem alguma relação com você, com as suas atitudes, com as suas escolhas e com a sua história. Então é uma postura de implicação, é uma postura de responsabilização. Mas André, o que eu ganho com isso? O que eu ganho de saber que os meus sintomas estão relacionados comigo, com alguma atitude que eu estou tendo, com alguma coisa que eu estou vivendo na minha vida, ou alguma coisa que eu vivi no meu passado? O que você ganha é que se você tem uma responsabilidade sobre esse sintoma, se você de alguma forma você participa disso, você então tem a condição de fazer a transformação disso. Então você pode começar a reverter esse processo. Então, da mesma forma que você está implicado e que você é responsável por aquele adoecimento, você também tem as potencialidades, você também tem a força e tem a condição de promover uma transformação desse processo. Então, quem é responsável, quem se vê como responsável, tem a possibilidade da transformação. Nós só conseguimos transformar na nossa vida aquilo que nós nos responsabilizamos. Se você está alienado em relação a um problema, então você não vai ter atuação nenhuma sobre aquele problema. A partir do momento que você começa a perceber que aquele problema tem uma responsabilidade, que você é responsável por ele
E então você vai começar a ter uma atuação sobre aquele problema no sentido de uma transformação, no sentido de resolvê-lo. Então essa questão da consciência ela é fundamental para que você comece a ter uma atuação transformadora na sua vida. Então você vai deixar a posição de doente para começar a perceber que existe um erro de atitude que pode ser corrigido a qualquer momento. Então, da mesma forma que você é o autor do adoecimento, você também tem as potencialidades de fazer a transformação disso e de reverter esse processo num sentido de uma cura, num sentido de uma melhora, num sentido de uma evolução. Então, nessa perspectiva, nós não devemos assim ser tão inimigos das nossas doenças, né? Por quê? Porque num certo sentido, as nossas doenças estão tentando falar coisas para nós. Então, se eu estou tendo uma doença, significa que essa doença está comunicando algo para mim. Ela está mandando para mim alguma mensagem. Ela tem alguma informação para passar para mim. Então, algo que é importante da gente fazer é assim, você ser mais simpático às suas doenças e perceber que essas doenças, elas estão revelando algo de você. Joelho, né? Doenças, pessoas que reclamam muito do ciático, dores na coluna. Então, o que essas dores no corpo, né? Tem pessoas que trabalham muito com o corpo. Elas vão utilizando o corpo como uma espécie de cesto de roupa suja. Então, tudo aquilo que elas não vão processando e não vão resolvendo na vida delas, elas vão jogando no corpo. E aí chega uma hora que o corpo não aguenta, ele grita. E é importante que a gente escute o grito do corpo, porque o grito do corpo está passando para nós alguma informação de que tem algo errado na maneira que eu estou conduzindo a minha vida, na maneira que eu estou dirigindo a minha vida. E isso até no sentido da direção mesmo. Pessoas que, a semana passada eu bati o meu carro, a semana retrasada eu já tinha batido, há 3 meses atrás eu tive uma perda total no meu carro. Bom, então o que essa pessoa está mostrando? Ela está mostrando que ela está dirigindo mal a própria vida, né? E dirigindo, mas a que velocidade você dirige? Eu dirijo a 180 km por hora, eu não consigo andar devagar, eu dirijo rápido. Então existe uma condução agressiva na forma de conduzir a sua vida. Você está conduzindo a sua vida dessa forma agressiva e é essa forma agressiva de conduzir a sua vida que está gerando esses acidentes. E é interessante essa questão da agressividade, porque quando nós pensamos na agressividade, nós pensamos na agressividade com os outros. Mas eu não sou agressivo com os outros. Mas a questão é que você é agressivo com você mesmo, né? Você está sendo agressivo com você mesmo. E na questão também dos vícios, né? Então, eu gosto muito de pensar essa questão, por exemplo, da maconha. Então, a pessoa está lá na faculdade, jovem, vai experimentar ali a droga. Isso nem é tanto problema. Mas o problema são esses adultos que entram, né, nessa questão da droga e não conseguem sair e ficam levando isso para a sua vida adulta. Então, o que é um homem, uma mulher de 30 anos, de 40 anos fumando maconha? Então, o que tem por trás desse vício, por trás desse sintoma? Então, é a busca dos bons tempos. Então, essa pessoa ela busca os bons tempos. Que bons tempos são esses? A época que eu não tinha filho, a época que eu não tinha trabalho, a época que eu não tinha responsabilidade. Então, o que a pessoa está buscando com a maconha? Ela está buscando ser infantil, ela está buscando esse aspecto mais dependente, mais infantil. Então, são esses traços mais infantis da própria personalidade que a pessoa mantém e abastece nesse vício da maconha. Então, manter a maconha ali é você manter esse laço com a sua infância, com as irresponsabilidades, com a alienação. E também é uma forma agressiva
de você lidar com você mesmo e com a sua vida. Então, ao ir para esse vício, para essa droga, você também está sendo agressivo com você mesmo. Então, são essas compreensões, a gente perceber o sentido dos nossos sintomas e o que esses sintomas têm a ver com a gente. Um exemplo que eu gosto de dar muito, que é muito visível isso na clínica, muito comum, e que nós percebemos essa conexão, são as enxaquecas. A enxaqueca, ela está ligada a sentimentos de contrariedade. Como assim, André? Significa que você está vivendo aquilo que você não quer viver. Você está fazendo aquilo que você não quer fazer. Então você está sempre contrariado nos seus desejos. Então enxaqueca está ligado com sentimentos de contrariedade e com tensão. Quando você vive uma situação de muita tensão, depois dessa tensão você pode ter uma forte dor de cabeça, uma forte enxaqueca. Então nós sempre temos que buscar essa conexão dos nossos sintomas com a consciência, o que os nossos sintomas têm de relação com a gente, o que a doença diz do sujeito que adoece